eu vou entrar aqui com alguma coisa, porque às vezes também, quando a gente fala sobre o que a gente sabe, soa como uma carteirada. Tipo assim, tô falando do lugar aqui como eu manjo desse negócio. E aí, às vezes, silencia o outro. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência do impacto que a gente tem nesses grupos, e se a gente quer ir para aquele lugar ou não, assim, escolher, né, o lugar que a gente quer estar também na conversa. Essa parte da roda de grupo grande é muito legal, né? Porque com a experiência agora de estudar, a gente teve círculos de conversa e tudo mais, Putz, é e eu não verdade, você calava tá minha nos boca, grupos agora. queria falar, mas eu percebi o quanto eu também me silenciava, porque eu via, eu já falei algumas vezes e tem pessoas aqui que não falaram e estão falando. Então eu vou calar a boca e vou ficar quieto para que essa pessoa tenha o espaço dela. Eu não preciso dar minha opinião sobre tudo. Eu quero, óbvio que quero falar o tempo todo. Mas é importante ter esse. Nossa, esse coisa eu acho que acontece meio de forma natural, né? De você pensar, essa pessoa ainda não falou, eu vou ficar só quieto ouvindo ela falar, para dar esse espaço. Porque quando você fala desse, tem pessoas mais quietas, eu tenho uma coisa interna em mim que eu não acredito que ninguém não queira falar sobre elas. E de todas as pessoas com que eu trabalhei, principalmente pessoas que eu já gerenciei, teve uma pessoa só que não gostava mesmo de falar sobre ela. Todas as outras, mesmo que não gostavam de falar, não calavam a boca No depois. fundo, Falavam no no fundo gostava. fundo, adoravam. E acho que essa pessoa que, inclusive, ficou quieta, que era quieto com todo mundo, não era só comigo, só precisou de. A gente só não trabalhou junto por tanto tempo. Porque eu acho que ia precisar de uns 10 anos, talvez, com essa pessoa. Mas eu sei que era possível. A gente adora falar sobre a gente e principalmente com pessoas que se importam. E ter alguém que se importa e tá ouvindo você é algo maravilhoso. Então, de certa forma, não culpo quem não cala a boca. Mas a pessoa que, não, que só fala dela geralmente impõe essa coisa, né? Ela existe uma parte disso do controle da conversa. E, inclusive, eu lembro quando eu estava pesquisando isso há um tempo atrás sobre dizia, né? Eu não vou perguntar para você também, Cintia Cruz, sobre isso, que é as pessoas que não deixam, que geralmente controlam as conversas e não deixam as pessoas falarem, elas gostam de controlar porque elas não querem que a conversa vá em locais que elas não têm controle ou que elas não se sentem confortáveis de falar. E por isso elas mantêm o controle da conversa e não param de falar. Eu acho que a gente também precisa entender a importância do silêncio e do não verbal na conversa. Um sorrisinho que você dá, ok com a cabeça quando a pessoa está falando, ou só de você estar olhando para ela enquanto ela está falando, já é comunicação, você já está fazendo parte, aquilo já está acontecendo. Então, é importante a gente lembrar que você não precisa só falar para, nossa, estou fazendo parte. A sua presença, o seu olhar, a sua afirmação com a cabeça, o seu sorriso e tal, tá comunicando também, né? Agora, falando diretamente da pessoa que só fala dela, só fala dela, só fala dela. Então, é aquela pessoa, gente, que você tá falando de luto, ela vai falar que, ai, quando tal pessoa da minha família morreu, lá, 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 eu já te falei que ela morreu, nossa, foi tão difícil pra mim, não sei o quê. Aí ela puxa o foco pra ela. Aí você tenta voltar pra você, aí você fala, não, eu entendo, só que isso que eu tô vivendo aconteceu agora, né? Eu tô passando por isso agora e tal. Ah, mas eu, por exemplo, eu já passei por coisas parecidas com isso e eu, tipo, e aí ela puxa de novo pra ela. E aí parece que você fica, é tão desgastante e a gente perde tanta energia numa conversa assim, porque parece que você tá lutando pela atenção, né? Vocês ficam num cabo de guerra, puxa pra cá, puxa pra lá, você tem que trazer de volta. Aí normalmente a pessoa desiste, como o Bruno deu exemplo, né? Tipo, tá bom, fala aí de você, foda-se, pronto, aí eu desisti dessa troca.